Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Atacante Arthur fechando agora com o São Paulo. Vou contar tudo aqui nesse vídeo. Tem também o São Paulo acerta tudo, toda a rescisão com o Oscar. Tem uma polêmica envolvendo o balanço do São Paulo, muita coisa acontecendo em volta disso. Mais dois reforços pro time do São Paulo agora, também os jogadores importantíssimos. E o Luca tem o pedido negado, né? O São Paulo pede a liberação do Luca e não recebe a liberação. É uma coisa assim impressionante, né? Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. O São Paulo chegou em um acordo, tá tudo acertado com o Oscar, né, em relação àquela rescisão contratual. Aqui, galera, vou ser bem sincero pra vocês, vou ser bem sincero mesmo. Pra mim aqui o Oscar colaborou o que pôde com o São Paulo. Fez tudo o que podia pra tentar ajudar o São Paulo. Eu sei que vão vir diversas opiniões, várias coisas. Esse cara é lixo, bagre, não joga nada. Mas pra mim aqui o Oscar, ele tentou cooperar o máximo possível com o que ele não rendeu no São Paulo realmente e com o que ele pôde ajudar, visando a situação, né? Olhando, analisando a situação que tá o São Paulo hoje. Então pra mim o Oscar realmente tentou ajudar. As informações que chegam é que o São Paulo e o Oscar chegaram em um acordo em 10 milhões de reais de rescisão dos 60 milhões que era devido ali, dos aproximadamente 60 milhões que era devido, que era uma verdadeira fortuna, né? Que o Oscar, ele era um jogador muito caro, mas infelizmente não conseguiu jogar, né? Eu sou do cara que eu lamento muito o Rames Rodrigues não conseguir jogar, o Oscar não conseguir jogar. O Oscar tinha mais chances que o Rames de dar certo, né? A 0 de jogo, na aposta inicial, na apostinha inicial, na impressão inicial, o Oscar, ele vinha jogando. O Oscar teve uma carreira maior que a do Rames no sentido de volume de jogo. Não tô comparando quem foi melhor ou não. Acho que o Oscar até foi melhor, né? Mais consistente. E teve mais lastro, mais tempo jogando na carreira. Então o Oscar tinha uma chance maior de dar certo. Aparentemente o Oscar estava melhor fisicamente com o Rames, mas não conseguiu, né? Se lesionou. O Oscar, o pouquíssimo que ele jogou no São Paulo, dava pra ver que ele era diferenciado. O time, pra mim, ele não estava montado de uma forma que o favorecia. Então teve uma série de questões, independente de como tá montado, o craque, o bom jogador, tem que chegar e jogar. E o Oscar, infelizmente, não jogou. Eu sou daqueles caras em que eu ainda gosto desse tipo de futebol. Eu sou mais raiz mesmo. Eu queria muito que um Rames tivesse dado certo. Eu acho que jogadores assim são necessários. Queria que o Oscar tivesse dado certo. Eu vejo todos os times aí tem o seu principal jogador, né? O Flamengo tem a Arrascaeta, o Palmeiras tem o John Arias. Tudo bem que esses daí são dois jogadores que estão muito acima dos outros no nível aqui do futebol brasileiro, né? Mas, por exemplo, o Inter tem o Alan Patrick. Todo mundo ali tem seu 10 de identificação, né? Todo mundo tem o Fortaleza tem o Pochettino. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Piores que sejam Alan Patrick ou Pochettino a se comparar com a Arrascaeta, com o Arias, por pior que seja, eles têm o seu camisa 10 ali. No Atlético Paranaense tem o Zapelli. Cadê o nosso cara ali de que quando o jogo tá apertado, quando o jogo tá difícil, ferrou. Caleri, que é o nosso bom atacante, não tá conseguindo fazer gol de cabeça. Luciano tá naqueles dias, naquela tiriça que não tá jogando nada. Lucas Ramon e Enzo Dias não estão conseguindo jogar. Cadê o nosso cara que quando deu errado, quando não tá dando certo, que nossos melhores jogadores não estão conseguindo? Danielzinho e Marcos Antônio estão circulando bem, mas não estão sendo efetivos. Cadê o nosso craque? Cadê o nosso cara que vai chamar a responsabilidade em momentos em que o time não tá conseguindo jogar, em que precisa de um resultado fora de campo, ou quando o time tá amarelando em casa, chega o 10 e fala... O 10 que eu digo de forma metafórica, né? O 10, o craque, o cara que pensa, cadê o 10 do time que fala, aqui hoje é comigo, eu vou chegar, eu vou cadenciar o jogo, a bola vai começar a parar no meu pé. Sabe quando tá aquele desespero de toque, 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 não acontece nada? Você precisa dar uma segurada no jogo. Você precisa de um cara ali pra pensar, pra dar... É óbvio que é muito melhor você ter um jogo acelerado e tal, mas tem hora que não tá funcionando. Você precisa de um craque pra desacelerar. Então, cadê o nosso cara desses? Pra mim, o Rames seria, não foi, e o Oscar também. Lamento muito por isso. Eu sou o tipo de torcedor mais raiz que
eu sou torcedor raiz que queria muito que esses caras dessem certo pela o estilo de jogo, pela posição, mas infelizmente não deram. O Oscar, de verdade mesmo, acho que deu tudo errado na contratação do Oscar. Jogador muito caro, se lesionou, não conseguiu jogar, mas eu não vi corpo mole do Oscar de verdade mesmo. Mas é isso aí, galera. Tá acertado, sei que a maioria nunca suportou essa volta do Oscar, né? Tá tudo acertado, rescisão, São Paulo e Oscar chegam em acordo pela rescisão contratual. 10 milhões de aproximadamente 60 que ia pagar. Realmente, né? Foi bom, e acho que foi bom no final, porque ele realmente não ia jogar. Então não tinha como continuar pagando o cara, né? Então acho que a rescisão, mediante um cara tão grande, tão milionário, um contrato tão milionário, acho que ainda... Vamos olhar o copo meio cheio e... Claro que seria melhor não pagar nada, né? Mas o São Paulo vai pagar 10 milhões aí pela rescisão do Oscar. Vamos esperar, né? Que tudo aconteça da melhor forma possível. Gente, muita polêmica em relação ao balanço. Nem queria trazer isso aqui pra vocês, assunto chatérrimo, né? Mas é importante trazer muita polêmica em relação ao balanço do São Paulo, que foi reprovado. Foi reprovado o balanço de 2025 da gestão Júlio Casares, né? Foi reprovado, muita polêmica, é ridículo, sabe? É patético ter que falar sobre isso, da forma como a gente fala, né? Da forma desconfiada e da forma como as coisas acontecem, né? Então eu vou primeiro falar o que foi, né? E por quê. Ele foi reprovado e agora foi reprovado com muitos votos, né? Ali por uma questão de divergência no balanço, desvios, coisas estranhas que não concordam com o que foi divulgado ali no balanço, que né, é nojento de ver isso, né, no São Paulo, ver o São Paulo passando por isso. E aí depois, o Walter Aires está falando agora, eu nem sabia disso, o Walter Aires está falando que deu problema no sistema lá, deu problema na verificação da votação, então por isso também, então são dois motivos. Eu não acredito em absolutamente nada do que falam ali. O que eu lamento muito é o que a gente fala aqui, né, é o que eu falo sempre aqui pra vocês. São Paulo não tá falido bosta nenhuma, desculpa até a boca, gente. São Paulo não está falido coisíssima nenhuma. Com o balanço que não foi, tanta canalha, é tanto lixo, é tanta cachorrada, que com o que teria sido o que teria sido apresentado, que não foi aprovado, teria acho que 858 milhões de dívida total, né? São Paulo teria um superávit no balanço que foi aprovado. O Arnaldo chegou a comentar isso, o Arnaldo que faz umas boas análises em relação ao São Paulo. Ele falou que se fosse, né, aquele balanço mesmo, aquele que foi apresentado, os valores que foram apresentados pro próximo presidente, ele não encontraria uma terra tão arrasada em 2027, daqui pra frente. Olha que coisa boa, né? Só que é tanta canalice, é tanta sujeira, né? Que agora, não. Eu tô aqui trazendo informação, notícia pra vocês e eu não consigo trazer nada. Eu não acredito em uma palavra do que falam. Se qualquer um daquele conselho, daquela diretoria chega pra mim e fala, esse copo aquele é preto, eu não vou acreditar. Ou eu posso acreditar de forma desconfiada, porque eu não acredito em uma palavra do que falo. Então teria um balanço que foi reprovado, mas que teve valores, teria uma conclusão interessante do ano, mediante a tudo que o São Paulo vive de ruim financeiramente, aí depois deu problema no sistema de votação, acho que é isso. Então é um lixo, sabe? E eu lamento demais, e isso me prova cada vez mais que o São Paulo tá longe de estar falido. Decidiram quebrar o São Paulo, estão tentando destruir o São Paulo, mas longe de falência. Seria muito rápido pro São Paulo sair dessa dívida. Muito rápido. Pra mim, tá? São pessoas que querem destruir, acordam pra destruir o São Paulo todos os dias. Que nojo. Tá vendo como tava fácil? O Arnaldo falou, deu pra ver, né? O superávit que poderia ser muito bom, mesmo mediante tudo de ruim que fazem com o clube. Então seria muito fácil São Paulo sair dessa dívida. Seria coisa de 2, 3 anos, se quisessem, né? Se quisessem, mas a gente vê que não querem. É uma coisa assim nojenta. Me dá vontade de vomitar. De verdade mesmo, vendo toda essa palhaçada, essa papagaiada.
fica claro que o São Paulo tem muito dinheiro, que o São Paulo tem um faturamento muito grande e não precisaria gastar da forma como gasta. A gente sabe, né, no fundo, por que estão gastando desse jeito, né? Ficou escancarado, acho que no final de 2025, acho que meio que ficou claro pra onde que vai o dinheiro do São Paulo, por que o São Paulo tá tão endividado. Então o São Paulo tá longe de estar falido, de não ter de onde tirar dinheiro, é porque o que estão fazendo ali é tudo diferente de futebol, se é o que vocês me entendem, porque eu não posso falar exatamente tudo o que eu acho, mas vocês sabem. Todo mundo sabe. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Com o Casares, com o Outen, Schwartzman, Rui Costa, o Belmonte, Mara Casares. Não vai acontecer absolutamente nada com essas pessoas. Não vai acontecer absolutamente nada. E eu nem tô nem aí. Não me interessa o que eles vão fazer. Eu só queria eles longe do São Paulo. O que me importa é o São Paulo. E a verdade é que o São Paulo tá muito longe de estar falido. São Paulo era pra estar voando, na verdade. É que tem gente ali que acorda, gente que odeia o São Paulo, né? Gente que se ama e que odeia o São Paulo. E que acordou e acordou pra destruir todos os dias. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Galera, outra notícia ruim, né? Ruim assim, é estranho. A CBF não liberou o Luca. São Paulo tinha pedido de volta, trouxe pra você que São Paulo queria o Luca de volta. Fez o pedido na CBF, o Roger Machado iria usar o Luca. Algo que eu vi de forma muito positiva, né? Nessa data FIFA queria trazer o Luca que tá na seleção sub-20. Roger Machado quer usar o Luca e falou: deixa eu usar o Luca, deixa eu pegar o Luca aqui. O São Paulo entrou pedido junto à CBF pra ter de volta a liberação do Luca da seleção. A CBF não liberou. Ele queria que o Luca ficasse treinando pra ele colocar no time titular, né? Aparentemente colocar no time principal, no time titular. E aí não liberaram. Cara, eu não tô acostumado com esse São Paulo e eu nunca vou me acostumar. São Paulo tinha muito mais respeito antigamente. Hoje perdeu completamente o respeito. São Paulo virou um time de pateta, sabe? Virou um time de palhaço ali nos bastidores. É óbvio que tudo isso que escancarou, que ficou exposto em relação à gestão, à diretoria, todo mundo sabe disso, todo mundo tá vendo, todo mundo sabe. E nos bastidores de futebol, os clubes grandes, Flamengo, Palmeiras, a CBF, a Federação Paulista, o Cruzeiro, ninguém considera mais o São Paulo. Por conta dessa gentalha, essa gente imunda que se apoderou do São Paulo, que eu espero que todos caiam, ninguém mais respeita o São Paulo. Então se o São Paulo fizesse um pedido desse na CBF, a CBF liberava antigamente. Tipo, era uma coisa que o São Paulo não fazia também. São Paulo era muito mais sério, muito mais redondo. E se não liberasse alguém, ou se pedisse alguém de volta, qualquer um, peraí, pediu o cara ali, todo mundo ficava muito mais preocupado, todo mundo levava muito mais a sério. Agora é o Roger Machado pedindo pra liberar um menino da base pro time que era o presidente Júlio Casares e do Belmonte, que agora assumiu o Macisa. Então, querem que se lasquem. Quem é essa gente? Manda pro inferno, sabe? Tipo, é inacreditável. Roger Machado que também não tem nenhum norte, né? Um técnico que não deveria estar no São Paulo não tem nenhum norte. Por que ele só olhou pro Luca agora, quando tava na seleção? Não teve muito tempo, mas teve um tempinho de treinar, não jogava com pontas, agora ele quer jogar com pontas porque ele viu que o time dele precisa ser rápido. É uma coisa muito... Mas vamos lá, vamos animar, né? Vamos animar porque tem cara novo chegando. Rian Francisco e Paulinho, galera. 2 reforços que eu estou esperando demais. Precisam chegar o quanto antes e precisam ser utilizados. O Tapia, ele faz uns golzinhos, né? O Tapia é mais muito fraco, tecnicamente. André Silva não voltou, está lesionado, parece estar lesionado ainda muito mal mesmo. Mas independente do Tapia e do André Silva, que é muito fácil chegar e criticar esses caras. Independente, o Rian Francisco e o Paulinho tem que jogar. Caleri não pode jogar todos os jogos, o Rian Francisco e o Paulinho tem que jogar alguns jogos, e o Luciano também não aguenta nem correr. Luciano, o Juba fala a verdade, parece uma tartaruga. Então não dá. Rian Francisco e Paulinho já estão voltando, precisam jogar. Assim que eles voltarem, tem uma grande... Nós estamos com a expectativa muito, muito alta, né? A esperança muito alta deles voltarem e precisam jogar. Precisam jogar porque eles têm qualidade, são novos, são rápidos, podem dar um gás novo. Então eu tô muito... com muita expectativa mesmo, porque eu tenho certeza que a chance desses caras estourarem é muito grande. Tanto o Rian Francisco como o Paulinho, 2 atacantes, 2 centroavantes que têm muita qualidade. Muita, muita qualidade. Podem jogar de centroavante, até de segundo atacante, de repente, né? Quando você tem um Caleri, você pode pôr o Paulinho junto com o Caleri,
você pode pôr o Rian Francisco junto com o Caleri, funciona assim. Eles são centroavantes de origem, mas funciona assim. E são dois caras que podem fazer a diferença no São Paulo e entregarem muito em campo ou renderem muito, né? Ou serem vendidos por valores altos lá na frente com essa valorização que eles têm tudo pra ter, né? Galera, Arthur chegando no São Paulo. O São Paulo negocia com Arthur do Botafogo, o atacante Arthur. Pra mim, muito bom jogador. O São Paulo tá negociando, tá acertando já tudo. Então tem uma grande chance, tem quase 90% de chance pra ele vir. No momento em que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que ele já esteja assinado com o São Paulo, pode ser que ele já esteja fechado com o São Paulo, mas pode ser também que não dê a negociação. Nesse momento, tudo muito bem encaminhado. São Paulo correu pro último dia de janela de transferência, né? Foi aos 45 do segundo tempo. Seria um pedido do Roger Machado, o Arthur. O atacante aí, o ponto aqui pra mim é muito bom. E nem deveria ter sido um pedido do Roger, né? Essa bola deveria ter ido atrás de um jogador nesse perfil, nessas características, antes, né? Pra montagem do elenco. A verdade é que o São Paulo tá interessado em tudo, menos em fazer futebol ultimamente, né? Ou os caras que estão lá não têm competência pra isso. Agora, Rui Costa, né? Que pra mim não tem... Precisa mostrar muita coisa. Não sei nem por que tá nesse cargo tão alto, né? Então o São Paulo negocia já pra fechar com o Arthur. Neste momento já estão adiantando salários. E tem tudo pro Arthur fechar com o São Paulo. Pelo que nós estamos vendo aí, da forma como está acontecendo, é a grande chance do Arthur fechar. Eu gosto. Acho muito bom jogador. Acho que é um cara que chega jogando. Joga nas pontas, né? Muito mais na direita do que na esquerda. É um ponta direita. Ele é canhoto, então ele gosta de fazer o facão ali. Gosta de fazer o facão pra dentro pra chutar pra esquerda. Então ele joga de ponta direita. Pode jogar de ponta esquerda? Pode, mas o ideal é ele jogar na ponta direita, né? Jogou muito bem no Palmeiras. Jogou no Bahia. Botafogo, muito tímido. No Bahia, pra mim, eu não vi grande destaque. Teve alguns bons jogos e no Red Bull Bragantino teve uma fase boa. Não jogou tudo isso no Red Bull Bragantino. Foi só uma fase. Eu lembro muito bem que eu acompanhei a carreira desse cara muito. Mas esse cara, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Se ele se encaixar no time, ele consegue jogar sim. Jogou muito no Palmeiras, fase boa no Bragantino. Botafogo não fez grandes coisas. Teve um lampejo ali de que ele ia jogar bem, não acabou não jogando bem. No Bahia foi até melhorzinho. Mas eu acho ele muito bom, acho que caberia como uma luva nesse time do São Paulo, porque o Arthur, ele é novo, né, relativamente novo, tem 28 anos, né, aquele cara que chega velho, chega podre, chega destruído, e ele é muito agudo, ele é um velocista, ele é um cara de muita intensidade. Então ele chega ali, ele propõe o tempo inteiro um embate 1 para 1, é aquele jogador de 1 para 1, né, de 1x1, que ele vai pra cima do marcador, que ele vai pra cima, vai correndo, vai driblando, vai cruzando, vai chutando. Então ele é um cara bem arisco, assim, um cara bem agudo ali na sua função, e pra mim seria o ideal hoje. Eu vejo qualidade no Cauli. Luciano, por mais que eu queria ele longe de São Paulo, ele sabe fazer gol. Não dá pra negar que o Luciano sabe fazer gol. Caleri eu gosto, só que ficou muito lento o ataque. Não dá um ataque assim porque está muito lento. Precisa urgente de pontas, né? Um ponta pelo menos para dar mais dinamismo, para dar mais intensidade, porque o Roger Machado já viu que não vai arrumar nada. Por mais o Cauli é um jogador de cadência, Luciano atacante, Caleri, ficou tudo muito pesado. Precisa urgentemente de um jogador assim, e o São Paulo negocia agora o Arthur. Falam que é um ano, né? O empréstimo de um ano, uma temporada com opção de compra, iria dividir o salário, não dá para saber, né? Principalmente se tratando de Botafogo. Nesse momento que o São Paulo queria dividir salário, mas e nesse momento já está acertando exatamente isso. Como é que vai ficar a questão salarial para trazer o Arthur? Achei nada mais justo, né? Dividir o salário, uma vez que ele vem por empréstimo, seria uma coisa boa. Eu gosto do jogador, mas e aí? Gostam ou não gostam? O vídeo de hoje foi esse, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui em tempo real. É isso aí, valeu e até a próxima.